Graça e paz, meu povo, boa noite. Conseguimos chegar aqui, estamos aqui para mais uma live. Hoje um bate-papo aqui com a nossa amiga Jaque, a nossa irmã em Cristo. E nós queremos, nessa noite, ser um canal de Deus para a sua vida, trazer Amém. uma palavra que tem queimado nos nossos corações e que eu creio que ela vai cumprir o propósito sobre a vida de cada pessoa que assistir essa live. Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente, nessa noite, com a Lu, que é uma amiga, uma irmã em Cristo. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, porque quando a gente está aqui, a gente não está só passando, né, Lu? A gente também aprende muito, muito mesmo. Me chamo Jaqueline, né, mais conhecida como Jaque Cunha. E eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Ebenezer. Durante um tempo, muito tempo atrás, a gente congregou juntas, né? E hoje nossa igreja é perto uma da outra. Eu sou muito grata a Deus, porque Lu é presente de Deus na minha vida, aqui em Salvador. Eu sou do Rio, moro aqui, vai fazer 12 anos em Salvador, e aqui eu cresci muito em Deus. Sabe, de verdade, aprofundei minhas raízes. E nós estamos aqui essa noite para um bate-papo que eu creio que vai ser muito edificante para todos nós, né? A gente fala para todos. Pra gente, né? Pra gente, inclusive pra gente, porque, como eu disse, a gente sempre aprende também. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, gente, nessa noite. Aproveita e já vai encaminhando Isso aí. essa live aí para outras pessoas, para outras mulheres que precisam ouvir uma palavra, mulheres que você conhece, que está aí aflita, que recebeu alguma notícia que provavelmente vai mudar o seu futuro, mulheres que estão passando por situações difíceis, mulheres que estão enfrentando lutas que parecem que são maiores do que elas mesmas. Então vai enviando aí essa live, porque eu creio que vai ser uma bênção. Amém. Hoje a gente vai falar sobre H, né, Jaque? Sobre H, gente, é uma história que, assim, Abraão, pai da fé, é muito conhecido, né? Fala-se muito do Abraão, da história de Isaac, às vezes até Sara. E H, vou falar até por mim, Lu. Um tempo atrás, ó, deixa eu botar a mão no microfone. Primeira vez que estou fazendo uma live assim, gente, ó. Vai dar tudo certo. E assim, eu via muito H como uma vilã. E a gente faz um estudo sobre as mulheres da Bíblia. Eu já me identifiquei com algumas. E aí eu tô em dúvida, não sei se olha para ela ou se olho para você. Tanto faz. Escolhe. Porque eu não sei se olho para você ou se olho para Lu. E daí esquisita a gente tá falando assim com a pessoa do lado, né? Mas vai dar tudo certo, gente. O nome de quem? De Jesus, né? Então, eu vi assim, H, é Gênesis 16, tá, gente? Quem tiver com a Bíblia aí puder abrir. E eu via muito H como uma vilã. Eu tinha uma visão dela assim, meio distorcida, e eu nunca parei para mergulhar no profundo sobre H. Então, eu me identifiquei com algumas mulheres da Bíblia, Abigail, Raabe, via minha história ali, né? O mesmo Deus delas fazendo na minha vida. E nesse mergulhar um pouco mais profundo, eu vi H de uma outra forma. E eu super me identifiquei na história de H. Falei, meu Deus, a palavra de Deus, ela é impressionante. Se você decidisse mergulhar, porque assim, durante muitos anos, hoje eu tenho 41, vou fazer 42 anos, eu me batizei com 11 anos de idade. Mas estava até contando testemunho para uma amiga hoje. Mas entre indas e vindas, eu andava com água no tornozelo. E já estou falando também sobre a palavra de Deus, do que Deus faz, tá, gente? Eu andava muito com água no tornozelo durante muitos anos. Então eu quero te dizer, se você tem orado por alguém, se você tem esperado um despertar espiritual de alguém, não desista, porque no tempo certo o Senhor fará. E não foi pouco tempo não, tá, Lu? Foi muito tempo. Então eu conhecia o Senhor, mas eu tinha um relacionamento muito distante com Deus. Então assim, eu abri a Bíblia, não conseguia entender, não tinha interesse mesmo, porque aquela luta da carne contra o espírito. Mas o Senhor me permitiu passar por um momento muito difícil, né? O Senhor me levou ao deserto para falar de amor. E eu vi isso aqui com a H, né? Quando a H, ela tentou fugir de uma situação que a gente vai ler, o anjo do Senhor veio falar com ela e ali ela teve uma decisão, que a decisão é nossa, obedecer ou não. E eu também, num momento muito difícil que eu vivi na minha vida, eu tive que tomar uma decisão, obedecer o Senhor ou não. E eu decidi obedecer mesmo com muita dor, gente. E eu falo para vocês, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Aí sim, hoje eu posso dizer que antes eu conheci o Senhor, eu ouvi falar. E hoje os meus olhos veem o Senhor o tanto todo. Então hoje eu consigo abrir as escrituras e elas saltam diante dos meus olhos. Não é sobre você fazer um curso de teologia, sabe? Não é sobre você fazer curso de, sei lá, de qualquer outra coisa que seja, de hebraico.
Não, é sobre a gente amar o Senhor e querer conhecê-lo através da Escritura. Porque quando a gente deseja, ele se revela pra gente, sabe? Então eu consigo abrir e consigo ver. E eu quero dizer para vocês que eu me vi na história de Agar. De verdade, por tudo que eu já vivi e por algo que eu estou vivendo na minha vida atualmente, que eu vou contar para vocês no decorrer da live. Fica aí para você saber, quem quer saber. Então vamos lá, gente. Gênesis 16. O Senhor falou muito conosco, digo conosco, falo também, creio que ele vai continuar falando, gente. Vamos lá, Gênesis capítulo 16, fala sobre Agar e o nascimento de Ismael. Antes, vamos entrar naquele contexto. Abraão, gente, Abraão, antes de ler aqui, tá? Vai ser um resuminho bem rapidinho para a gente entender essa história. Eu não vou me prolongar muito, não, Lu. Vou ser bem rápida. Então, Abraão, Deus chamou Abraão, mandou ele sair da sua terra e da sua parentela. Talvez você já tenha ouvido essa história, né? E vai para uma terra que eu vou te falar, e eu te multiplicarei, de te farei uma grande nação, né? E hoje existe uma nação realmente que veio de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé, né? Então tem a nação espiritual também. E Abraão saiu. Ele saiu, ele obedeceu ao Senhor sem saber até para onde ele ia. Saiu com a sua esposa Sara, viveram muitas coisas. Sara era uma mulher estéril, né? Fizeram tudo certinho. Sabe quando você faz tudo certinho na conta? Meu Deus, eu obedeci, casei, tenho uma mulher só e o filho não vem. Deus falou que ia dar uma grande nação, como assim? Então, passaram-se muitos anos, até que essa promessa se cumprisse. Mas antes da promessa cumprir, Sara, a esposa de Abraão, ela tinha uma serva que se chamava Agar, que acho que ela ganhou, se eu não me engano, não foi no período que eles estavam no Egito, porque eles passaram um período no Egito. Entre toda essa caminhada de Abraão, eles passaram um período no Egito. E ali ela ganhou uma serva egípcia, que se chama Agar. E essa serva, até então, chamava de serva, e ela decidiu dar uma ajuda para Deus, Sara. Né? Não, eu sei que Deus vai abençoar, né? A gente tem fé, Deus vai abençoar, mas eu vou ajudar Deus. O que ela falou? Abraão, deite-se com a minha serva, porque ela vai ter um filho, e o filho dela será o meu filho. Porque tinha essa prática. E ela pediu o esposo dela, Abraão, para deitar. Abraão ouviu a mulher, você já deve ter ouvido essa história em algum lugar lá no começo, né? Adão e Eva. Abraão ouviu a mulher e se deitou com Sara, com Agar. Teve um filho, Sara engravidou, e é onde nós vamos entrar agora. Agar engravidou, gente. Tá vendo como é bom ser dois? É melhor serem dois do que o quê? Do que um. Aí Agar engravidou, a serva de Sara. Foi quem que pediu? Agar queria? Agar seduziu Abraão? Agar estava orando para isso? Não, ela simplesmente era uma serva. E eu consigo ver aquilo, que ela era uma boa serva, porque Sara não ia querer que qualquer mulher engravidasse do filho que seria dela. Então, provavelmente era uma boa mulher, uma boa serva, e alguém que ela confiava, que poderia... Ela, né? Um exemplo, com certeza. Para ela confiar alguém para gerar um filho para mim, então era alguém até ali, relacionamento de boa, né? E pediu, Agar engravidou, e nós vamos ler agora esse contexto de Agar. Então tá aqui, Agar e o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te que na minha serva pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Sarai, que era chamada de Sarai ainda na época. Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Aí a história começa a mudar um pouquinho, né, Lu? Ponto. Ela entrou numa história que não pediu para entrar, mas entrou. E aconteceu. E quando ela engravidou do patrão, ela mudou. Mudou com a senhora dela e começou a desprezar. Deve ter esse sentido, né? Nossa, agora eu tô grávida, o primogênito. Abrão, na época, era um homem extremamente rico, né? O dono ali daquela tribo toda, e desejava ter um descendente, alguém que fosse tomar conta de tudo, e quem engravidou Agar. Então Agar gerou, começou a se sentir. Ponto. Mas vamos lá na conclusão da história. No versículo 5. E Sarai disse a Abraão: meu erro seja sobre ti,
E eu dei a minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, eu fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abraão disse a Sarai: eis que tua serva está em tuas mãos. Faz com ela como você quiser. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu de sua face. Eu até marquei esse versículo aqui, Lu. Então, Agar fugiu. Ela desprezou a sua senhora e depois ela foi tratada severamente. Sara, que colocou ela nessa situação, não aguentou e depois começou a tratar ela muito mal. Eu acredito que, a ponto dela fugir, deve ter tratado ela muito mal. Verdade. Porque ela nem foi reclamar, ela não reclamou. Realmente ela achou que a solução seria fugir, Lu. E às vezes a gente passa por momentos de tanta dor, né? Que a gente acha que não vai conseguir nem orar, nem clamar por aquilo. Acha que a solução é fugir daquele problema. Acha que é sair daquela situação. Não é resolver. Não digo nem com a força do próprio braço, mas às vezes tem situações que a gente acha que não vai adiantar nem orar ao Senhor. Já deu como perdida, né? Já deu como perdida. E foi isso que aconteceu com a Agar nesse momento. Ela achou que não tinha mais solução. Que a solução dela era fugir. Você já se viu alguma vez como Agar? Alguma vez você achou que a solução para o problema que você estava passando era fugir? Comigo já aconteceu. Já aconteceu com você, Lu? Já. Que a gente às vezes olha para o outro e acha que só os nossos problemas é grande, né? E eu ouço muito pessoal falar assim, já que você só vive rindo, parece que você nunca tem problema. E eu digo para vocês que a alegria do Senhor é a minha força. Verdadeiramente. Mas eu já tive muitos momentos que eu desejei fugir, Lu. De verdade. Que eu achei que seria a solução. Ai, olha. Foi a de verdade. Eu consegui segurar. Não, já fugi, sim. E a gente vê, você vai continuar lendo aí. Eu não vou. Deixa ela continuar lendo. Você tá vendo? Gente, vocês estão vendo que a Bíblia, ela é muito atual? Essas histórias são as histórias que a gente vive e que a gente aprende. E que esse mesmo Deus que a gente vai ver aqui, que foi com Agar, é o mesmo Deus que é com a gente hoje. E eu vou te dizer mais, tem algumas fugas que a gente faz, ela fugiu geograficamente. Tem fugas que nós temos que é dentro de nós. Verdade. Então, eu fugi dentro de mim. Eu não fugi do local. Mas bem claro que eu também fugi dentro de mim. Verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, tem eu fugi, fugas que são geográficas. A gente sai de um bairro, deixa de conviver com algumas pessoas. Teve alguma situação que houve algum desentendimento, aí você evita aquela pessoa, evita aquele lugar. Evita tocar no assunto. Evita tocar no assunto, mas tem fugas que é só você e você mesmo. É você fugindo de você mesma. Nossa. Você fugindo da sua identidade, você fugindo do que a vida, da realidade que a vida lhe pede. Tem muitas fugas que acontecem dentro da gente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem mães que fogem da maternidade. Sim. Tem esposas que fogem do matrimônio, estão dentro do matrimônio, mas estão em fuga. Estão saindo da posição que deveriam e estão realmente fugindo. Eu já fugi. Nossa, nunca fugi geograficamente, não, mas já fugi dentro de mim, de me perder, assim, de não saber mais onde eu estava. E a gente olha e nem se reconhece mais, né? Isso mesmo. E às vezes acha até que a culpa foi do outro, mas em algum momento a gente decidiu fugir daquele lugar. Isso, e é sobre isso que a gente vai ler. Continue lendo aí. Então, mistério misterioso. Vamos lá. No versículo 6, gente. Vamos repetir ele, que foi o que eu falei que gravei aqui, né? Grifei, ó. Mas Abraão disse para Sara o quê? Eis que a tua serva está em tua mão. Faz com ela o que você quiser. E quando Sara tratou severamente, Agar, meteu o pé, fugiu, literalmente. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água. Onde? No deserto. Meu Deus, que Deus lindo a gente tem. Junto à fonte, no caminho para sul. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste? E para onde vais? E ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: volta a tua senhora e sujeita-te debaixo das tuas mãos.
Outra parte que eu também grifei aqui, com o meu marcador de texto. Gente, olha só, toda a cena da H. Né, foi humilhada, ela fugiu, porque a situação deveria estar extremamente desconfortável, insuportável, né, deveria estar extremamente insuportável, e ela fugiu. Para ela, naquele momento, a solução era fugir. Ela não via outra solução. E o anjo do Senhor a encontrou no deserto. Então, não tem lugar nenhum que o anjo do Senhor não possa te encontrar. Mas relacionar-se com ele é uma escolha nossa. Então, o anjo do Senhor, ele vai ao nosso encontro. Ele vai ao teu encontro aonde você estiver. Não precisa ser num lugar confortável, num lugar onde tudo está dando certo. Olha onde a anjo do Senhor foi encontrar H, naquele momento que talvez ela achou que era o fim da vida dela. Gestante, engravidou. Não foi algo que ela queria, mas ela, por obedecer. E por ser serva, né? Por ser serva, por obediência, servidão, ela fez o que lhe cabia naquele momento. E ela engravidou. Então, obedeceu, estava fazendo tudo certo, mas ainda assim, ela foi humilhada e teve que fugir. Só que o anjo do Senhor encontrou ela para quê? Para mandar ela voltar para aquele mesmo lugar. Meu Deus do céu, é muito forte. O interessante é que o anjo do Senhor aí nessa passagem, nesse contexto de Velho Testamento, trazendo para a Nova Aliança, é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. E assim, ele nos encontra, sim. Talvez a gente esteja, como a gente está falando para um público, né, que a gente não tem como saber qual a interpretação que vai se fazer do que a gente está falando, a gente precisa deixar claro aqui que esse anjo do Senhor representa o próprio Deus. Então, ele nos encontra, como o Jaque falou, o anjo do Senhor nos encontra em qualquer lugar. A palavra do Senhor diz: se eu pegar asas da alva, se eu subir aos céus, se eu descer a mais profundeza da terra, se eu chegar lá no céu, o Senhor me encontra. Obrigada, Jesus. Ele nos encontra. Então, eu aprendo muita coisa com essa história de H. Era uma história, quando o Senhor falou comigo sobre H, eu disse: não, Jesus, H não. H, eu via, como o Jaque falou, H como alguém que representava uma má postura. O lado negativo. O lado negativo. E quando a gente começa a ler, que começa a compreender, é muita coisa que a gente aprende e a gente se enxerga, como o Jaque bem falou aqui. Então, como ela disse, o anjo faz ela voltar para o lugar que ela estava. E não só manda voltar, não. Volta para a tua senhora e sujeita-te debaixo das tuas mãos. Porque o Senhor, quando ele nos dá uma direção, Lu, ele não fala assim, ele não é incompleto. Por mais que talvez a pessoa, mas para Abraão foi incompleto. Não. O Senhor falou, vai para a terra, eu vou te mostrar. Você não falou assim, vai para uma terra. Não, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então o Senhor falou que ia mostrar. Não foi em vão. E aqui também estava dando uma direção para H, volta e se sujeita debaixo das suas mãos. Porque não era só voltar. Ela tinha que se sujeitar. Imagina você tem que voltar para um lugar da onde você foi humilhada, um lugar que talvez você achou que não tinha mais como você continuar ali, porque você foi tão ferida, foram tantas dores, tantas humilhações, mas o Senhor fala que é para você voltar, eita meu Deus, e se sujeitar. Então o Senhor fala o que você tem que fazer e como fazer. Mas ela foi obrigada? Não. Ela tinha a opção de falar assim, eu não vou voltar muito não. Provavelmente ela estava voltando para o Egito. Isso, era o caminho. Aqui, provavelmente ela estava querendo voltar. Ela não tinha família, ela era uma serva, mas ela estava disposta a voltar a ser vendida ou, sei lá, tomar um destino pior do que o que ela estava, mas ela não queria mais estar na condição que ela estava. E você falando isso, eu me recordo de uma situação. H, ela feriu Abraão e Sara, eles exerciam uma autoridade sobre ela. Sim. Tá? E quando ela começou a desfazer da sua senhora, ela estava ali quebrando um princípio. É um princípio, verdade. E assim, por mais que seja doloroso, Deus, ele é um Deus de princípio. E se na nossa caminhada, ainda que a nossa dor hoje seja o fruto de algo que alguém nos fez, mas se nesse processo nós quebramos princípios, tenha certeza que o Senhor vai nos fazer voltar para restaurar o princípio que nós quebramos, para que a partir daí Ele possa executar tudo aquilo que Ele tem para nós.
Então, por mais que a gente não queira aceitar o processo, e é nesse ponto, eu acho esse ponto fundamental, é nesse ponto que muitos de nós nos perdemos. Nós decidimos não seguir o que Deus está dizendo, porque é doloroso. Mas se a gente quer desfrutar, como a gente vai ver, do que saiu de Agar, a promessa que Deus fez, Agar, ela tinha uma promessa sobre ela. Mas essa promessa ela só pôde se cumprir quando ela voltou e restaurou um princípio que havia sido quebrado. Então, minha irmã, não adianta. Por mais que eu tenha sido injustiçada, não fui eu que procurei, como o Jaque bem frisou aqui. Não fui eu que procurei essa situação, Luciana. Eu estou numa situação hoje que é em decorrência de uma atitude de outra pessoa, mas a sua reação diante daquilo quebrou um princípio. Eita, glória. Deus vai te fazer voltar a esse cenário, a essa situação, para que esse princípio seja restaurado, porque o nosso Deus, ele não negocia os seus princípios. Aleluia, não, glória a Deus. Independente da nossa dor, e é importante a gente dizer, ele não é indiferente à nossa dor, mas ele não negocia os seus princípios em detrimento da nossa dor. Sim. Então, se você está nesse contexto, quebrou o princípio, um princípio muito básico, Jaque, perdão. É foda. Gente, vocês estão com caneta e papel aí? Pelo amor de Deus. Se não tem, vai lá pegar um caderno, uma caneta, um papel e anota isso aqui. Não confia na sua memória, não. Né? Ah, tô ouvindo que é bom. Porque daqui a pouco você pode esquecer. Anota. Que anota, exercita o cérebro. Você vai gravar mais e também você tem a oportunidade de voltar a ler. Ainda que o vídeo vai ficar gravado, se assim Deus permitir. Anota. Gente, muito forte isso. É muito forte. Um princípio, por exemplo, o perdão. A gente não liberou o perdão ainda e quer seguir a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não, o pior ainda, se engana. Porque fala assim, não, eu perdoei, já perdoei, entendeu? Mas eu não preciso conviver. Não preciso, não. Eu não preciso nem estar perto. Na verdade, eu não preciso nem falar. Mas eu já perdoei, mas eu não quero mais falar com essa pessoa. E se Deus mandar você falar? E já que o exemplo de perdão é o perdão do Senhor para conosco. Nossa, misericórdia. Quando ele diz assim, que nós precisamos perdoar como ele nos perdoou. Né? Assim a palavra do Senhor. Isso. Então, se eu digo que perdoei, mas não quero convívio, aquela pessoa, por exemplo, se ela precisar de mim, eu estou aqui disponível, mas eu procurar ela para qualquer coisa, isso aí é um sofisma. É orgulho. É o orgulho. Tem que ser quebrado. Isso é o orgulho. E assim, me imagina se Deus nos perdoa assim. Eu perdoei Jaque, mandei o meu filho, ele sacrificou por ela, mas assim, eu perdoei. Mas ela não tem direito a nenhuma parte da herança que Jesus, como primogênito, tem. Misericórdia. Não é um perdão genuíno. O perdão genuíno é quando a gente restaura o lugar que a pessoa tinha. Agora, é claro, a gente precisa ter um entendimento de guardar o nosso coração. Sim. A gente precisa guardar o nosso coração. Deus, ele não vai negociar. Se tem perdão lá no passado, tem situações que eu estou vivendo hoje, e nós ficamos presas. Se Agar não volta, como a gente vai ver no texto, eu acho que dá até para a gente ir parafraseando o texto. Sim, ela voltou, ela obedeceu e voltou. Se ela não volta, ela não ia conseguir avançar, porque quando a gente quebra princípios, a gente não consegue sair de dentro do processo. É como se a gente não tivesse apto para passar para o outro nível. Isso aí, exatamente. Exatamente, isso aí. E aí eu fiz algumas anotações aqui, ó. Deus, ele não está indiferente à nossa dor. Deus, ele sabia exatamente qual era a dor de Agar. E uma coisa que eu acho interessante, Jaque, é que Deus, eu até falei isso na outra live, Deus, ele pergunta para ela para onde ela vai. Tá vindo de onde? Vai para onde? Nosso Deus, ele é onisciente, ele sabia. Gente, Deus é lindo demais. Meu Deus do céu. Ele sabia. E aí, o que é que ela... Primeiro, ele já chama ela pelo nome. Isso eu acho lindo também, gente. Chama ela pelo nome. Ele nos conhece. Conhece. Que às vezes a gente pensa assim, passa por situações que tu pensa, Deus não tá me vendo, não é possível. Acho que Deus nem lembra que eu existo para eu estar vivendo isso tudo. Eu já pensei assim, Lu. Passei por um momento tão difícil na minha vida. Falei, não, acho que Deus nem lembra que eu existo. E o Senhor chamou ela pelo nome. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Coisa linda. E você falou isso aí, tem situações que a gente inclusive ora e parece que Deus não está nem ouvindo. Né? Não está nem vendo e nem está ouvindo. Está indiferente. E o interessante dessa passagem é que o Senhor encontrou com Agar num poço que se chama o Poço. Eu não vou falar o nome em hebraico aqui, que eu não estou nem surtando, que eu não vou saber pronunciar. Um dia a gente chega lá. Mas a tradução é o poço do Deus visível. Quer dizer, Agar
Exatamente. E H passou a ver o Senhor. Ela pôde perceber que o Senhor estava com ela. Então, independente da situação em que nós estejamos vivendo, nós precisamos enxergar que Deus está conosco. Isso não é pelo que eu sinto. A gente sempre tem falado, quando tem oportunidade, que Deus ele espera que a gente viva não pelo que a gente sente, né, Jaque? Nossa, meu Deus! Mas pelo que a gente sabe. Isso aí. A filha imatura, quando nós somos imaturos, a gente quer uma prova, quer sentir, quer experimentar, para saber se é de fato ou não. Se nós temos um filho pequeno, a gente dá uma ordem a ele, ele fica nos testando. Uhum. Fica testando o que a gente está dizendo para ver se é mesmo. Mas quando a gente tem um filho maduro, que a gente dá uma ordem para ele. Filho, vai em tal lugar, paga tal boleto, vai no banco, dá ordens assim, de alta responsabilidade, o filho ele sai. Se ele tiver alguma dúvida, ele pergunta. E resolve. E ele sai e ele resolve. Assim Deus espera que a gente faça. Aquilo que ele nos diz tem que passar da nossa sensação, da nossa impressão da nossa alma e fluir para o nosso espírito, que é aquilo que a gente sabe. Então, se Deus, você está passando por situações difíceis, você tem que crer que Ele está com você, porque Ele disse na palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Se Ele disse que estaria, porque Ele está. Porque é diferente do que a gente fala. Nós marcamos essa live para 19h30, chegamos aqui 7h45. Falhamos no que nós dissemos. É verdade. Por um bom motivo, mas falhamos. Mas o nosso Deus, aquilo que Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz. E é no tempo certo. No tempo que certo. Não é o nosso, né, Lu? No tempo certo, exatamente. E aí, já que H, ela obedeceu e voltou. Obedeceu e voltou, gente. E você obedecer ao Senhor e voltar. E eu achei interessante que você falou, Lu, essa fuga, que às vezes não é uma fuga regional, né? Não é do local, é uma fuga interna. Sim. E o Senhor, ele nos ordena voltar para este lugar. Então, assim, volta e faz o que tem que ser feito. Faz a tua parte. Porque H também poderia voltar e fazer o que não cabia a ela. Voltar cheia de razão. Deus mandou voltar, eu tô aqui e vai ser assim, vai ser assado, criar uma expectativa. O Senhor foi muito claro. Tem uma frase que eu até falei com a Lu que eu achei que cabe muito aqui nesse momento da vida de H. Não tome decisões baseadas no seu direito. Tome decisões baseadas na direção de Deus. Porque às vezes a gente chega para o Senhor, como Agar poderia aqui nesse momento, falar assim: mas Deus, eu fui humilhada. Mas Deus, ela que fez. Eu nem pedi para engravidar. Deus, foi fulana que fez isso. Foi ela que fez aquilo. Eu não tenho culpa, eu não fiz nada para merecer isso. Então a gente às vezes se coloca num lugar de direito. E às vezes até nós temos o direito de tomar determinadas situações. E aí você vai conversar com um amigo, com A e com B, e a pessoa fala assim: não, você deve fazer isso sim. Você tem todo o direito de fazer isso. Gente, então até quando eu chego pro Senhor, eu falo assim: Deus, mas ele fez isso comigo, Deus. Deus, eu tô fazendo tudo certo, assim, eu tô te obedecendo. Eu não tô obedecendo nenhum homem. Eu tô obedecendo ao Senhor. E olha o que tá acontecendo comigo. E o Senhor falou para mim exatamente isso. Volte e sujeite-se. Volte e se coloque nesse lugar. Gente, rasgou a minha alma quando eu precisei fazer isso. E como a H não teve obrigação, o Senhor não obrigou ela. Mas ela não usou o direito dela para tomar decisões. Eu tenho todo o direito de ir embora e não voltar. E todo mundo ia aplaudir, porque se a gente for ver a história, ela até tinha esse direito mesmo. Mas ela não tomou uma decisão. Na razão, né? Tava na razão, exatamente isso aí. Mas ela não tomou uma decisão baseada nos direitos dela. A H tomou uma decisão baseada na direção que Deus deu. Foi fácil, gente? Não foi. E não vai ser para mim, não vai ser para Lu e nem vai ser para você. Dói, rasga o coração. Porque assim, uma coisa seria sincera. Eu fiquei pensando na situação. Tá bom, Deus, olha só. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Imagina, porque eu falei: Deus, eu ia falar assim: Deus, eu até volto. Eu vou me submeter, mas ela vai ter que me chamar. Ela vai me chamar, como é que eu vou voltar? Eu vou voltar para a aldeia, todo mundo sabe que eu fugi. Então, assim, se ela me chamar, eu até vou. Ou alguém manda uma carta, qualquer coisa. Pô, mas eu vou ter que voltar para um lugar que me humilhou e eu vou ter que me submeter. Então, não é sobre o outro. Não é sobre o que o outro merece ou deixa de merecer. É sobre uma obediência ao Senhor. E quando a gente obedece ao Senhor, mesmo que doendo, mesmo que sangrando, porque vai doer.
Mas o Senhor vai nos tratar mediante esse processo, como o Lu falou. Esqueci aquela palavra que você falou, que é princípio. É o princípio da obediência. E essa volta não é de qualquer forma. Ah, eu perdoei, mas ou não bota nem a comida no prato, né? Vamos dizer, num matrimônio. Ou pega o prato e taca assim, ó. Olha só, voltei. Ou então não. A volta, às vezes, não é algo no físico, mas você saiu internamente e volta internamente também. Tá bom, Deus. Eu não vou mais ignorar, não. Não vou mais dar desprezo. Vou voltar a fazer o que eu tenho que fazer. Mas bota a comida no prato e faz assim, taca na mesa. Pá! Não fala, mas quer mostrar que tá magoada. Sim. Olha só, eu até vou lavar roupa, mas eu vou botar na máquina e vou botar na corda, mas se ele quiser, ele que passe. Já tô fazendo demais. Ó, porque eu sou bonita, que eu já voltei, já tô aqui, já tô fazendo. Agora falta a parte dele. Oh, claro, eu sou maravilhosa. E aí, o pior de tudo, Lu, o que aconteceu comigo? Aí, porque a gente decide obedecer ao Senhor quando volta, se sente um anjo. Só faltava botar uma asa em mim. Eu me achava um anjo, porque eu obedecia. Ó, tô obedecendo, Deus. Eu tô obedecendo. E aí você olha pro outro como se ele fosse inferior. Olha, eu tô perto do céu, porque eu tô obedecendo a Deus, tô dolorida, mas eu decidi continuar. E o outro é o próprio, né, o próprio lado. Falei, meu Deus, misericórdia. Aí o Senhor vem e quebra o quê? O orgulho. Isso. Quem é você? Por isso que o Senhor manda a gente voltar e se submeter. Porque se eu não consigo me submeter a quem é autoridade sobre mim, seja ela qual for, que a Sara era autoridade sobre Agar, e o marido ele é autoridade sobre a nossa vida. Se eu não consigo me submeter ao meu marido, ao meu líder, ao meu pastor, ao meu patrão, como é que eu vou me submeter a Deus? Porque se submeter a uma autoridade é se submeter a Deus. Sim. Né? Eu não me submeto à autoridade porque a autoridade merece, mas porque eu estou determinada a obedecer ao Senhor. E você falou uma coisa, é tanta coisa que eu tenho que ficar aqui. Então, também queria estar com a caneta para escrever. Lu, Quando eu tô assistindo a Lu em casa, quando eu tô assistindo a live, gente, eu vou só com a caneta assim, ó. Vou escrevendo tudo. Eu escrevi aqui, mas eu acho que eu vou conseguir me lembrar. Quando você fala assim, dela voltar e se submeter à autoridade, vale ressaltar que nesse retorno, o trabalho, você falou que não é sobre o outro, o trabalhar de Deus não era no outro. Sara estava igual. Era Abraão nela. igual. Era nela. Era nela. Agora ela estava ali diante de uma palavra. Lembrei o que era. Quando o Jaque falou sobre isso, ó, isso é uma coisa muito. Se você entender isso, vai mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Completamente, gente. A voz de Deus vai te levar muitas vezes para o meio do deserto. Vai te levar muitas vezes para o meio de uma tempestade. A voz de Deus, ela pode te levar a pastos verdejantes, mas ela também pode te levar para o meio de uma tempestade. Aqui nesse contexto não foi a voz de Deus que levou Agar para o deserto, mas Deus estava lá. Aleluia. E falou com ela lá. Mas quando a gente vê a passagem, que eu gosto muito, gente, eu tenho meditado muito nessa passagem, quando Jesus acalma a tempestade. Jesus disse para os discípulos, atravessa para o outro lado, que eu vou encontrar vocês lá. E eles estavam obedecendo uma ordem de Deus, obedecendo né? E no meio da obediência... Isso. Muitas vezes, sobre isso aí. A obediência vai nos levar para situações que a gente vai pensar assim, dizer, meu Deus, eu vou morrer. O Senhor me trouxe para aqui. Para morrer. Para morrer. A sensação é essa, de que a gente vai morrer. Mas vamos nos lembrar que a obediência levou a Agar a ter o seu orgulho quebrado, levou a Agar a desfrutar da promessa que o filho dela foi através do filho dela veio toda uma geração. Sim. Tá? Os discípulos, quando estavam naquele mar revolto, Pedro, ele desfrutou de uma experiência como ele não desfrutou em nenhuma outra condição. Ele andou sobre as águas. Há quem diga que ele falhou, porque eu olhava Pedro como a gente olha Agar. Sim, Pedro falhou, gente. Mas Pedro foi o único, ele foi o único que teve coragem de sair daquele barco e dar um espaço em direção ao Senhor. Então ele teve coragem, mas a voz de Deus muitas vezes já que vai nos levar para o meio do deserto, para o meio da tempestade, mas a gente precisa se lembrar como Agar conheceu Deus visível, ele também está conosco. Aleluia. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Então se você está numa condição hoje, minha irmã, eu estou obedecendo e meu casamento está indo por água abaixo, não está. Deus está tratando com você. Aleluia. Quando nós obedecemos ao Senhor,
ele nos pega e nos insere em processos. Observe, Jesus, quando ele foi batizado, ele ouviu do céu dizer: esse é meu filho em quem tenho prazer. Deus disse isso de Jesus já. Que imagine a gente ouvir do Que Senhor: coisa linda, minha né? filha está fazendo tudo certo. E aí, logo em seguida, o próprio Deus permite que Jesus seja levado ao deserto para ser tentado. Jesus ele foi tentado para nos mostrar como nós devemos vencer a tentação. Mas ele foi tentado. Então, muitas vezes você está me ouvindo e está nos ouvindo. E não, minha irmã, eu obedeço, eu estou fazendo tudo certinho. E aí eu estou aqui no meio de uma tribulação. É uma coisa que acontece atrás da outra. Fique tranquila, porque você e eu nunca saímos da mesma maneira depois do processo, porque a H também ela não saiu da mesma forma. E cada processo tem um tempo, né, Lu? Tem um tempo. Tem que ter cuidado com a comparação. Sim, sim. Às vezes olha para a vida de uma irmã, ou que orou por um filho, orou por um marido. Nossa, dela aconteceu tão rápido, eu tô aqui há 20 anos e comigo não acontece. Ah, porque ele não quer. O nosso Deus é dono do tempo. Não cabe a nós dizer quando vai ser, como vai ser. Cabe a nós somente obedecer. Que nós possamos ser mulheres obedientes ao Senhor. E logo depois essa ordem aqui, Lu, falou volta e se sujeita, o anjo do Senhor ainda falou com ela, ó, no 10. Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. A mulher estava ali grávida, sozinha, no meio de um deserto, e ouve um anjo falar uma que parece até que é impossível. Quando Deus fala assim, eu vou curar, eu vou libertar. A tua casa não será perdida, a tua família não será perdida. Por quem tu tem orado, eu vou fazer. Mas você precisa voltar e se submeter. Você precisa obedecer. Porque tem muita gente que está clamando, orando ao Senhor, está ouvindo a voz do Senhor, mas não está obedecendo. Então aqui, a chave de H foi a obediência. Sempre. E é muito fácil a gente ler, né? Mas vamos nos colocar no lugar de H. A obediência é a chave sempre. Você voltar para um lugar que você foi humilhado, meu irmão, sabe que nós e com uma promessa que assim... Ó a promessa, gente, meu sozinha, Deus. No deserto, grávida, com a única perspectiva para o futuro que ela tinha era voltar para o Egito. Voltar para o lugar terrível onde ela estava, que ela foi vendida para Abraão. Ela tinha uma perspectiva terrível acerca do futuro dela. E aí Deus diz uma outra coisa, completamente diferente. Mas dá a ela uma condição. Sempre vai ser sempre. Assim. É isso aí. Sempre vai ser assim. E aí Deus diz para ela, volta, se submete. E aí ele diz o que é que vai acontecer se. A condição é que você volte e se submeta. Se você fizer isso, acontece o que, Jaque? Vai fazer... Como foi que você leu aí? Multiplicar a sua semente. Multiplicarei tão grande a tua semente que não poderá ser contada. Então, quando você declara algo, não é que vai ter poder na sua palavra, simplesmente. Mas se estiver debaixo da direção de Deus, declare sobre a sua casa, declare sobre a sua família, declare sobre a sua vida, declare sobre você. Que você será uma nova mulher a partir de hoje, um novo homem, né? Porque homens também estarão assistindo essa live. Então, declare sobre a sua vida. Creia. Eu não quero mais ser assim, ó. Eu fui assim até hoje, mas a partir de hoje eu quero viver o novo de Deus. Eu decido viver o novo de Deus. Eu não estou sentindo vontade, mas eu quero viver. Vocês acham, gente? Vou fazer uma pergunta para vocês. Para você, Lu. Você acha que a H sentiu vontade de voltar? Não. Vocês acham que a H sentiu vontade? Ai, que vontade de voltar para aquela casa que eu fui humilhada. Meu Deus, que vontade que eu tô de voltar. Com certeza ela não sentiu, gente. Né? Ser humano, uma mulher como eu e você. Mas mesmo sem vontade, ela decidiu obedecer. E o Senhor, ele é fiel para cumprir com o que ele nos promete. Que nós possamos ser mulheres e homens obedientes ao Senhor. Amém. Olha o que eu escrevi aqui já, que agora que eu me toquei, ó. Nessa passagem que você leu, que ele dá a instrução, ele dá uma instrução, uma direção para um posicionamento. E aí ele fala assim, volte para a sua senhora e se sujeite à autoridade dela. Depois ele diz a recompensa, né? Aí ele fala, essa parte que ele diz isso, a obediência nos dá respaldo para suportar o processo. Com aquela fala do anjo, ou seja, com aquela fala do Senhor, tem uma unção específica e você precisa entender isso. Nós não podemos entender a palavra na esfera natural. Não tem como. Não tem como. Quantos anos eu fiquei? Eu lia, tá, gente? Só que nem entrava, porque eu não entendia. Se eu falasse para Jaque, vai para o rio
que lá vai estar tudo certo para você. Aí Jaque faz assim, olha bem para mim e diz assim, tá certo, Luciana, tá bom. Eu posso garantir alguma coisa para você? Não. Eu tenho alguma autoridade, alguma posição, alguma coisa que eu digo, ó, Jaque, já preparei sua casa lá no Rio. Você vai morar numa casa com piscina. Já tá pago, já comprei. Meu Deus. Em nome de Jesus. É profético, ainda bem que vai ficar gravado. Porque quando acontecer, eu vou dar o testemunho. Glória. Eu digo isso tudo pra Jaque. É sua, é com piscina, é sua, tá lá. Eu estou falando, eu, Luciana Carne. Não tenho. Jaque vai olhar pra mim e vai dizer assim, Luciana é o quê, menino? Vai dizer, aí por educação ela vai dizer, tá bom, Lu, tá certo, Mas quando Deus fala algo acerca da gente, é completamente diferente. Deus, ele é o verbo que se fez carne. Ele deu, ele trouxe à existência tudo que nós vemos com a palavra. Se ele tem uma palavra liberada sobre nós, não é só o que ele está falando, é a unção que há sobre aquilo que ele está falando. Aleluia! É o recurso que ele providencia diante daquilo que ele está falando, porque, como eu disse, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quem falou com H aqui não foi qualquer pessoa, não foi a sua senhora que falou com ela, não, você vai deitar com meu esposo e vai gerar. E ela criou uma expectativa na sua senhora. Quem estava falando foi o próprio Deus. Então, se Deus ele tem falado algo para as nossas vidas, não tema o que está por vir. Não tema a incerteza, não tema o futuro, porque quem está te falando é o próprio Deus, é o Senhor. E aí a Bíblia fala que ele, aqui eu li com vocês, né, que a obediência nos dá respaldo para suportar o processo. Mas, minha irmã, o que Deus está me falando é muito doloroso. Ele te falou, ele vai te enviar o recurso, o suporte emocional, o suporte financeiro, o suporte espiritual. Meu Deus, todo o recurso, aí, gente. Ele vai prover, porque é ele quem está te chamando, ele que está lhe chamando para esse processo. E aqui no versículo seguinte que ela leu, vem a recompensa e o resultado alcançado com o posicionamento. Ele diz, aleluia, e lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Aleluia, então, Jesus. Ele está dizendo que é para nós irmos e ele está nos garantindo, está nos fazendo uma promessa. Então, talvez você esteja aqui pensando, né? Mas não tem mais solução, como o Jaque falou. Descanse, o seu trabalho é fazer aquilo que ele está lhe pedindo que você faça, é obedecer. Como vai ser, nós não sabemos. Nós não podemos deixarmos ser guiados pelas emoções. E ela não sabia como não seria, sabia, né? H sabia como é que seria, como é que ela ia ser recebida, se ela poderia ser expulsa. Que ela fugiu, mas ela poderia voltar e a própria Sarai mandar ela embora. Ela não sabia o que ia acontecer, como ela seria recebida. Porque ela saiu, ela decidiu sair. Mas como ela seria recebida, ela não sabia. Foi uma incerteza do futuro. E tudo a ver realmente com o tema, né? Dessa live, Lu. Como lidar com as incertezas do futuro. A primeira coisa, se vocês fosse definir, né? Como lidar com as incertezas do futuro. O Senhor, ele chamou H pelo nome. Quando Deus dialoga com alguém, a gente não pode passar, ler a Bíblia, passar com os olhos rápido, não. A gente tem que parar, porque ali tem coisas que a gente precisa entender. Deus a chama pelo nome. E pergunta de onde ela vem e para onde ela vai. Deus está fazendo ali uma sessão de terapia com ela, já. Maravilhoso, gente. E a gente percebe essa assim, conversa que eu vejo assim com Deus na minha vida. Hoje, tem que haver. E com esse diálogo, Deus gera em H um autoconhecimento. Ela começa a falar o que é que está acontecendo. Ela começa a falar, ela começa a se ouvir. Por isso que eu digo que a oração, ela é uma ferramenta muito eficaz na nossa caminhada cristã. É uma disciplina espiritual que ninguém pode desconsiderar. Eu não posso viver sem orar. Cada um ora de um jeito, mas tem que ter uma disciplina em oração. Porque quando H começa a falar com aquele anjo que representa o próprio Deus, ela começa a se ouvir, falando acerca daquilo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente não ter medo das incertezas do futuro e saber lidar com isso é saber quem você é. Isso aí eu falei na live anterior. A identidade, né? A identidade é saber quem nós somos. Aleluia! Glória a Deus! Uma convicção, uma certeza de que eu não estou sozinha, não, eu não estou sozinha. O Senhor chama H pelo nome e pergunta de onde ela vem e para onde ela vai. O tempo da gente já está acabando. Ah, meu Deus, tanta coisa, gente, que eu queria contar para vocês. De onde ela vem e para onde ela vai.
É importante nós entendermos. Estou fazendo minhas anotações. É. O primeiro é o quê? Saber quem eu sou. Autoconhecimento. Como lidar com as incertezas do futuro. Primeiro ponto, saber quem eu sou. Autoconhecimento, isso é fundamental. Fundamental. E ele pergunta, faz esse questionamento, e ela começa a se ouvir, e aí, quando ela, dentro dela, ela aceita, né? Primeiro a gente aceita dentro da gente. Sim. E aí começa a guerra entre os meus pensamentos. Eu devo ou não devo, devo ou não devo. Mas ela se apropriou daquela palavra. E aí, quando a gente recebe uma palavra do Senhor, e a gente assume essa direção, como ela decidiu voltar, o Senhor, ele assume a responsabilidade de realizar. Eu anotei isso aqui. Ele diz, eu te darei. No versículo 10, ele diz, eu lhe darei tantos descendentes que você não vai conseguir contar. Uma mulher que estava ali sozinha, sim, completamente desassistida. mãe tá ouvindo solteira, agora, mãe abandonada, solteira. Não existia auxílio família, existia nada, tá, gente? Nada. Ela no deserto. E a palavra do Senhor diz que ele diz, eu te darei. Isso é um convite de Agar colocar toda a expectativa e confiança nele e em mais ninguém. Os processos que a gente passa, Jaque, na nossa vida, é um convite para que a gente aprenda a depender única e exclusivamente do nosso Senhor. Quer dizer que eu vou criar um orgulho, Luciana? Não. Quer dizer que a sua confiança estará depositada completamente nele. Eita glória! Não é no que o marido pode fazer, não é pelo que o meu patrão pode fazer, não é pelo que o meu recurso financeiro pode fazer. E é tão maravilhoso viver assim, sabe? Porque a gente tira um fardo das costas do outro. Do outro. Que não tem capacidade de suprir. Isso, a nossa expectativa, não tem, né? como. Não tem. É só o Senhor. De verdade, Lu. Quando a gente aprende a viver assim, a nossa vida fica muito mais leve. Fica. E deixa eu falar, irmãs, Deus nos chamou para uma vida leve. Exatamente. Deus... Exatamente. É isso que as pessoas hoje me veem e falam, nossa, Jaque, você tem uma vida tão leve. E quando eu conto uma história, eu falo, agora eu entendi porque você tem uma vida tão leve. Eu não tenho como ter medo do futuro, mediante tudo que eu já vivi com o Senhor. Porque se Deus estava comigo no deserto, cuidando de mim, gente, não tenho como duvidar que ele vai voltar comigo para onde ele está mandando. Ele que está mandando. Como eu vou ter meu futuro? Não tem como. E o interessante aqui, porque não vai dar tempo da gente ler esse texto todo, mas assim, depois você lê o capítulo todo, lê a história de Agar. Ela voltou. E interessante que aqui no 15, que é o finalzinho, ó, e Agar gerou, versículo 15, gerou um filho a Abraão, e Abraão o chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, de Ismael. E era Abraão de 86 anos quando teve. Então, a gente consegue imaginar a cena, né? O pai deu o nome para o filho, então todo aquele contexto ali. Então, ela voltou e ela realmente exerceu o que o Senhor ordenou e Deus estava ali com ela o tempo todo. E o filho dela teve um pai, cresceu ali. E o que eu acho interessante dessa história de Agar, eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo isso, mas ela volta e depois os filhos começam a brigar. Né? E aí a Sara diz para ele, ó, manda ela embora. Não é assim? Mais ou menos uns 16 anos depois. Manda ela embora. E quer dizer assim, ela tava parecendo que estava tudo resolvido. Depois Agar se vê novamente no deserto. E aí ela na verdade, ela é convidada a se retirar nesse momento. Nessa segunda fase da vida dela. Primeiro ela saiu porque quis. Aí o Deus mandou ela voltar. E agora ela sai despedida pelo seu senhor, Abraão. Né? Contra até as regras da época, o Senhor dá uma paz ao coração de Abraão, porque Deus tem propósito com tudo. Tinha um propósito com Ismael lá. Não era junto. Não era junto. Lá em outro lugar. Assim, até a porta que se fecha, Deus ele tem um propósito. A porta que se abre, ele tem um propósito. A porta que se fecha, ele também tem. Deus tem um propósito com tudo. A Bíblia fala em Romanos 8, acho que é 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. E quem ama a Deus é aquele que tem os seus mandamentos e obedece. 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 Amar a Deus não é achar Deus legal não, tá, gente? E nem cantar. Não, não é isso não. E nem estar dentro da igreja só. Nem estar o nome num livro de membro. Exatamente. Amar a Deus é quem obedece. O próprio Jesus falou isso. Aquele que me ama é aquele que faz o que eu ordeno. Então, se você faz o que Jesus manda, você ama a Deus. A Deus, exatamente. E aí ela volta, Jaque, para o deserto. E agora ela volta com o filho. Só que Agar, ela agora nesse segundo contexto, eu não anotei nada, agora vai ser expresso na hora.
Ó, fresquinho, mano do céu. Agar, ela volta para o deserto agora com o filho. Sim. Agora é despedida pelo seu servo. Ela não está mais debaixo de um princípio quebrado. Ela não saiu mais. Não, eu me emocionei, aí eu briguei, quebrei o barraco lá e fui embora. Deixei tudo. Não, ela voltou lá, consertou, mas ela voltou pro deserto, Jaque. Agora com o filho, e ela tá com uma criança, agora ela tem mais responsabilidade ainda do que ela tinha antes. Mas a Agar não era mais a mesma. A Agar já estava no deserto pela segunda vez. É, verdade. E aí a Bíblia fala que Agar, eu gosto muito dessa passagem, Agar, ela pega a criança, bota longe dela, porque ela acha que o menino vai morrer. E ela afasta dele, e ela se senta, e ela fica esperando o menino morrer, porque o menino, ela já acabou todos os recursos, ela já comeu tudo que ela tinha levado, já bebeu toda a água. E o sol no deserto, irmãos, é escaldante. E a noite é fria, terrivelmente fria. Os recursos que ela tinha acabou, e não tinha onde mais pegar. Não tinha nem onde pegar. E aí eu fico imaginando ela se imaginando, né? Eu sou mais forte do que o meu filho, eu tenho mais resistência, então eu devo morrer depois dele. Eu vou deixar ele mais afastado para eu não ver que ele morra. E mais uma vez a palavra diz que o Senhor aparece para ela, agora aparece para ela do alto, e chama o nome dela de novo. E ela tem que elevar os olhos para cima. Coisa linda. Para ver. Eleva meus olhos para o monte, de onde vem o quê? Meu socorro. O socorro. Aleluia. E aí aquela Agar que antes encontrou o anjo no poço, encontrou o próprio Deus no poço, agora está tendo que elevar os seus olhos e contemplar o Senhor. E a Bíblia fala que ela tem mais um diálogo com o Senhor ali. E quando ela termina aquele diálogo com o Senhor, ela vê que ao lado dela tem uma provisão. Tem uma fonte, tem comida. E aí o que é que eu aprendo com isso, Jaque? Muitas vezes a gente está olhando só para as circunstâncias. Está olhando o filho que vai morrer naquele contexto, está olhando que o sol está muito quente. Está olhando para o lado que não tem nada. Para o lado que não tem nada, a garrafa seca de água, a vasilha vazia de comida. Eu só consigo enxergar aquilo e o Senhor chama ela e manda ela olhar para o alto. E o Senhor está nos chamando nessa noite para que a gente possa olhar para Ele. Para onde você está olhando? Onde a gente fixa o nosso olhar, direciona os nossos passos. Isso faz toda a diferença. A Bíblia fala lá em Salmos que os que olham para o Senhor têm os seus rostos radiantes e não terão as suas expectativas frustradas. Então, não quer ter medo do futuro, não quer ter medo das incertezas que o futuro reserva. Não tem futuro certo para ninguém, nem para aqueles que obedecem. Mas o nosso futuro precisa estar nas mãos do Senhor. Eu preciso, Jaque, largar o controle da minha vida, parar de perseguir aquilo que eu quero e me submeter ao que o Senhor quer. E Ele vai conduzir as nossas vidas, Ele vai assumir a responsabilidade, Ele vai enviar o recurso, porque Agar, mais uma vez, estava ali no deserto, mas o Senhor proveu. Agora ela não precisou voltar. Deixou uma nova história a partir dali. Ali onde ela estava, Ele proveu o recurso. Então, independente do nosso tempo de caminhada, independente do tempo que a gente tem, a Jaque falou aqui que já tem aceitou a Jesus com 11 anos. 11 anos, 30 anos atrás. Pronto, independente do tempo, Jaque sempre vai passar por desertos, mas o Senhor vai se revelando, sabe, de outra maneira. Naquele primeiro momento, foi o Deus que falou com ela e ela teve que voltar. Nesse momento, já é o Deus que proveu ali na hora. Entende? E no outro momento, possa ser que seja o Senhor que faça ela enxergar as habilidades. Não tem isso na palavra, eu estou aqui deixando a minha imaginação fluir, como a minha realidade. Tiveram desertos que o Senhor teve que me parar, falar comigo, me explicar, sabe, Jaque? Teve outros que ele já disse, abra o olho, olha aqui, a provisão está aqui. Eu tive que ir lá e pegar a provisão. Sim. Tem outros que ele diz, o recurso está na sua mão, providencie o pão, pega, faz assim, fonte, assim. Faz o fogo, aí faz a fogueira, ele já está usando outros níveis de relacionamento com a gente. Então, isso é fundamental. Não tenha medo do futuro, porque o Senhor, você até escreveu isso, ele já está no nosso futuro. Ele já está lá. E é assim que eu vivo minha vida, sabe, Lu? Eu não tenho medo do futuro de verdade. E não é porque vai dar tudo certo. Sim. Não é porque vai ser tudo perfeito, como a gente leu aqui para H, não foi. Não é a minha maturidade com o Senhor. Pode até ter problemas, pode ser que eu tenha que voltar para o deserto e talvez vou ter medo do menino morrer, mas o Senhor vai estar lá. E isso para mim é suficiente, porque quando a dor vier, o Senhor vai ser minha estrutura. Sim. Quando o medo vier, porque pode vir,
Então, quando eu falo assim, que eu não tenho medo do futuro, as pessoas devem pensar que é porque eu acho que tudo vai dar certo. Não. Ou porque está se apegando Tá muito a algum... segura. Isso, Isso, alguém... respaldando. Não, eu vivo muito isso. Para você é fácil, né? Que eu, por isso. Aí quando eu paro para contar a minha história, a pessoa, nossa, não, eu não tenho segurança nenhuma nem em mim. Não tenho. Eu não sei se eu vou sair daqui e voltar para casa. Mas eu sei que se eu não voltar, é plano de Deus. E o Senhor vai continuar cuidando dos meus. E se eu voltar, Deus tem muito mais para mim aqui nessa terra. E glória a Deus. Eu tenho essa confiança. Mas por que eu tenho essa confiança? Porque eu fui pro deserto, já fugi. Porque eu obedeci ao Senhor e voltei. Porque já tive que voltar pro deserto e quase ver o menino morrer. Então, as nossas experiências, se a gente não fugir das experiências com o Senhor, a gente vai criar mais maturidade. Sim. E a convicção de que se ele teve com H, ele teve comigo lá atrás, na primeira vez que eu fui pro deserto, ele vai estar comigo todas as outras vezes. Sim. E essa convicção que nós temos que ter e não ter medo do futuro, né? Em Provérbios, vou deixar aqui, gente, para a medição de todas, que é o versículo da minha atualidade, Provérbios 31, 25, gente. Sim. Fala da mulher sábia, né? Mulher virtuosa do nosso mês de setembro. Provérbios 30, gente, coisa linda, Provérbios 31, 25. A força e a honra são suas vestimentas, e ela se regozijará do tempo vindouro. Então, vestimento é o que a gente veste, né? Então a gente tem que se vestir de honra. A gente tem que se vestir, colocar sobre. Então veste o quê? Quem olha para mim vê a roupa que eu tô. Será que quem tem olhado a minha conduta vê honra? Será que quem olha para a sua conduta vê respeito? Isso não é só sobre uma palavra, sobre uma live, sobre um momento com o microfone na mão. É isso sobre minhas vizinhas que me vê todos os dias. Sim. É sobre meu marido, minha filha que me vê dentro de casa. É eles que vão ver se eu sou uma mulher que tem honra ou não, né? Que eu possa me revestir de honra e de força. Força, você não sair se o Senhor não mandar. Ah, porque você é forte? Não, porque o Senhor me estrutura. E não tem medo do futuro, porque o Senhor está lá. E é possível ser essa mulher, é possível ser essa pessoa, sim. Não ter desespero do que vai acontecer. Mas só vive isso quem confia no Senhor. E quem está disposto a obedecer. Nós falamos do autoconhecimento como primeiro passo, e conhecer a Deus é fundamental. É isso aí, que aí você sabe quem é um pai. Sim. Porque a minha identidade de filha é só quando eu tenho convicção de que ele é um pai. Quantas vezes a gente pequena passou por alguma situação, não, deixe meu pai chegar. É aquela segurança. Né? Ou então, deixa minha mãe chegar, porque gente, a gente como sabe bom, de que a gente é gente. filho. Né? E uma coisa interessante de H é que H dava para fazer várias conversas de H. Várias, gente. Será que vai ter que ter a segunda live, gente? H, ela Deus não tirou ela do deserto, Jaque. Na segunda vez que ele se apresentou a ela, que ela estava achando que o filho fosse morrer, Deus manteve ela no deserto. Disse que o menino seria um menino habilidoso no deserto. E ele terminou de se criar no deserto. No deserto. Cresceu no deserto, teve família no deserto. E Deus proveu lá. E o que é que eu aprendo com isso? Tem situações na nossa vida que Deus ele não vai mudar a situação. Sim. Mas ele vai nos fazer resiliente, vai nos fazer capazes de passar por tudo dentro da situação. Exatamente. Isso a gente não pode falar aqui que o nosso Deus ele pode fazer o que ele quiser. Mas a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Como nós oramos no início. Eu só vou poder desfrutar dessa vontade boa, perfeita e agradável se eu mudar a minha mente. Exatamente. O versículo diz isso no início. Renovai a vossa mente, nosso entendimento, porque assim vocês vão conseguir desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu não conheço o Senhor, se eu não me conheço a partir dessa nova identidade, e se eu acho que Deus ele tem que mudar a minha casa, ele tem que mudar o meu marido, Deus tem que me curar, ele tem que curar essa enfermidade, ele não tem. Tem que nada. Ele não tem que nada. Porque Deus sobre o luto. Quando eu falo sobre às vezes, o luto de perder alguém, um familiar, alguém que a gente ama, claro que se tiver um enfermo, vou orar sim, eu creio que Deus pode curar. Mas a nossa maturidade em Deus, por exemplo, me leva a pensar assim, olha a mente. Eu creio que Deus pode curar, mas se Ele não quiser curar e vier a morte, o meu Deus vai me dar estrutura para suportar o luto. Sim. É sobre isso. De falar, mas é dificílimo de viver. De viver. Mas a gente sabe que Ele vai estar. E aí, quando você passa, por exemplo, você tem respaldo para falar.
Sim. Que a gente fala, é muito fácil você falar já que você não viveu. Mas o Senhor me fez ver tantas coisas que aí eu tenho até essa autoridade em Cristo para poder falar que realmente Ele nos dá a estrutura para suportar o luto. Ele é um Deus também que pode curar. Ele é um Deus que faz. Sim. Então, como é que eu vou ter medo? Não significa que eu não vou chorar. Sim. Não significa que você não vai ficar triste. Mas é a diferença quando a pessoa não tem essa convicção, se desespera. Sim. Acha que vai morrer. E quando a gente tem Deus, dói, chora. Mas eu sei que o Senhor, Ele é comigo. E E o isso não vai me salmista, matar. já que diz assim, ó, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. O salmista Davi estava ali na iminência de ser morto por Saul. Ele estava morrendo de medo. Ele estava desesperado. A história de Davi também é uma história interessantíssima. É. E ele estava ali naquela situação. Ele estava temendo. Um homem bom de guerra, mas ele estava temendo. Ele dizia, eu clamei ao Senhor. Então, se nós estivermos passando por essa situação, nós vamos sofrer. Sim. Mas clame ao Senhor, clamemos a Ele, porque Ele nos livrará de todos os nossos E temores. Ele livra, gente, livra. Ele livra. A dor vem para todo mundo, que às Vem. vezes está falando aqui, você pode achar, mas então ela não sente, ela não sofre, não tem problemas, não tem decepções. Meu Deus, como nós temos, né, Lu? Sim, Como a gente tem. Mas a diferença é que a gente não passa só. E eu nem quero passar só. é verdade. Eu quero passar com o Senhor, como H E decidiu. hoje a obedecer. gente tem essa liberdade, né, Jaque? De em qualquer lugar, em qualquer situação, tá lavando os pratos. Eu sempre digo isso. Irmãs, a gente não precisa ir numa conferência, é bom, é ótimo, mas a gente não precisa ir num congresso. Mas eu preciso ir buscar uma resposta de Deus. Entra no teu quarto. É dentro, Fecha né? a sua porta. Né? Ora ao seu Deus em secreto, que Ele vai te responder. Aleluia. A gente não precisa mais dessa... eu vou pedir a alguém que ore por mim. É bom que oremos uns pelos outros. É uma instrução que o Senhor nos dá. Mas isso não pode ser um determinante, sabe? Sim. Eu não posso condicionar que Deus vai me ouvir se alguém, um pastor, uma pastora, uma missionária orar. Não. Você pode. Nós podemos em qualquer lugar. Senhor, eu não estou suportando mais essa dor. Eu ouvi as irmãs falando sobre essa história de H. Eu vi que H realmente sofreu muito. Mas eu até entendo que a minha dor é maior do que a de H. Irmãs, a gente precisa parar de... Muitas vezes a gente pega a nossa dor, como eu pego esse caderno, e a gente quer, É minha dor. é minha. Virou dor de estimação. É. E aí, já que vê que eu tô aqui com a minha dor, tenta me ajudar, mas eu não me permito ser ajudada. Eu não me permito, porque eu já acho que a minha dor e nós somos Eu tenho uma o coisa direito só. de estar sentindo Tenho o essa direito dor. de Me estar sentindo deixa. essa dor. Eu e a minha dor já somos uma pessoa só. É. Eu e a minha dor, a dor já é a minha identidade. A sua dor não é a sua identidade. Aleluia. A minha dor não é a minha identidade. Aleluia. O meu deserto não é a minha identidade, nem o seu deserto é a sua identidade. Mas eles são necessários para nos aproximar do Senhor. Porque os processos eles são necessários para nos fazer amadurecer. É no fogo que o ouro é refinado. É no fogo. É no fogo. E o vaso também na mão do oleiro, quando ele vê que tem alguma imperfeição, ele quebra e faz de novo. É. Então, os processos é para nos refazer, não é para nos matar. Você não vai morrer nesse processo. Talvez você esteja no primeiro deserto de H, quebrou o princípio, tem que voltar. E eu te digo, mais sofrimento vai ser você insistir em fazer a sua vontade do que você obedecer ao Senhor. É verdade. Nossa. Mais sofrimento, então volta. O Espírito Santo está aí para nos auxiliar. Senhor, Aleluia. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer? O Espírito Santo vai falar com você. Volta em tal lugar. Volta a tal pessoa. Se reconcilia de tal maneira. Né, Jaque? Seja sincero com o Senhor. Sincera, volta ao lugar onde você Várias caiu. vezes eu falei, Senhor, eu não quero fazer isso. Isso. Eu não quero, seja sincera, eu quero. Senhor, eu não quero fazer. Mas se o Senhor quer que eu faça, Senhor, me ajuda a fazer. Sim. Espírito Santo, fica aqui comigo, me ajuda. Eu não quero, mas eu quero te obedecer. E o Senhor, Ele ajuda, Ele quer relacionamento, é isso que o Senhor quer. Como Ele falou aqui com H, Ele quer falar com a gente. Mas Ele quer nos ouvir falar também. É verdade. Que coisa linda, né? Nosso Deus é lindo. Será que vai fechar aí, Lu? Vai Vai. encerrar? Eu acho que vai. Meu Deus. Acho que ela vai cair, viu, gente? Daqui a pouco. Será que Mas você não vai fazer conseguir uma dar tchau? consideração? Não, gente, eu tô vendo uma história total aqui, né? Você falou, o tema como lidar com a incerteza, saber quem eu sou, muito forte isso, e colocar as nossas expectativas no Senhor e mais ninguém, gente. Isso aí é algo que, se a gente conseguir chegar neste lugar, você vai ter uma vida terrena aqui muito mais tranquila, não tô dizendo perfeita, não é sem Mais problemas, leve. é muito mais leve. Não fuja da dor,
Não fuja. Agar queria fugir da dor. Sim. E o Senhor mandou ela voltar. Então Agar foi tratada. E estava muito mais forte para o que viria a acontecer depois, para a segunda ida dela para o deserto, né? Como o mundo falando, não era a mesma mulher. Então não queira fugir da dor, que às vezes a pessoa não quer nem fugir do problema. Eu converso com algumas amigas minhas que elas nem querem, quando fala sobre separação, não é que quer se separar, quer fugir da dor que está sentindo. Então não queira fugir, eu não sei qual dor talvez você possa estar vivendo hoje, qual área da sua vida, mas não queira fugir da dor. Peça ao Senhor para te direcionar, Sim. mas também tenha um coração decidido, disposto a obedecer. E obedeça, fala, Espírito Santo, me ajuda, eu quero te obedecer, porque eu sei que os caminhos do Senhor, eles são infinitamente melhores que os nossos e maiores. Amém? Que nós possamos permanecer. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de paz. De paz, gente. De paz, não é pensamento de mal, é pensamento de paz. O seu futuro, se você entregar a sua vida ao Senhor, se nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor, Ele tem um futuro de paz. Amém. Ele tem um futuro perfeito. Eu podia também citar vários exemplos aqui. Hoje, eu tenho 2 filhos, mas eu resisti demais. Eu fugi. Da paternidade. Sim, eu fugi desse chamado do Senhor para minha vida por muitos anos. E eu só fiz me cansar. E hoje, quando eu vejo os 2 filhos que eu tenho, Jaque, eu penso assim, Senhor, por que eu fugi disso? Uhum. Quando eu vejo quem eu me tornei, porque a maternidade é fácil, transforma a gente, né? Não é fácil. Chorei muito, tive privações de sono, que eu achei que eu não ia suportar, achei que eu ia ficar doida. Tudo isso que toda mulher passa, que é inerente à maternidade, mas hoje, a pessoa que eu vejo hoje, que eu sou, nossa, eu não seria se não fosse a maternidade. Um instrumento. Eu digo que a maternidade ela é didática. É muito, meu Deus. E eu fugi, esse foi o chamado de Deus, que eu fugi por muitos anos. Ninguém me via fugindo fisicamente, né? Mas dentro de mim. E eu cheguei a convencer o meu esposo disso, de que não era o momento, não é bom, porque a gente tem tanta coisa para resolver. E eu vejo hoje que eu adiei uma coisa tão boa, porque eu tinha medo do futuro. Como é que seria? Como seria o mundo do jeito que está, a situação do jeito que está, um mundo tão violento? E aí, Nelson muitas vezes conversava comigo, filha, o mundo está violento, mas o mundo sempre foi violento. Exatamente. Se nós formos estudar a história na época da guerra, não era para ninguém ter filho. Que era muito violento, o mundo está violento, está, e vai ficar cada vez pior. Então eu não posso agir, basear o meu futuro no que eu estou vendo aqui, Jaque. Sim. Porque eu adiei a maternidade. Hoje, quando eu vejo meus filhos interagindo entre si, quando eu leio a palavra, hoje tendo 2 filhos, eu entendo a palavra perfeitamente. Quando eu vejo o relacionamento de pai com filho, da palavra de Deus conosco, nossa, eu descobri. Hoje eu amo os meus filhos, independente do que eles façam. Tem situações que a gente pensa assim, humanamente falando, né? Ele não merecia, mas eu amo. E a gente é falha, né, Lu? A gente é falha e pecadora. Imagina Deus. Quanto mais. Que e amor aí hoje é eu penso assim, por muitos anos eu passei a minha vida, Jaque, achando que eu precisava fazer por merecer. Sim. O Senhor só iria me amar se eu fizesse sentimento algo de merecimento, né? Que tem que fazer para merecer. Quando eu tive os meus filhos, eu percebi assim, nossa, eles fazem uma malcriação, daqui a pouco estava tudo bem. Eu repreendia, corrigia, mas daqui a pouco estava tudo bem e o meu amor não mudou. E tem gente que se vê assim, Lu, talvez por não estar vivendo uma vida que sabe que Deus quer, nem se sente digno. Isso. E acha que não merece o amor de Deus, mas Sim. o Senhor, Ele nos ama. E Ele nos amou primeiro. Antes de qualquer coisa que Ele a gente já faça. deu o primeiro passo na nossa direção. Então você que está nos ouvindo, que está nessa condição, se sente indigna, não tem condições, acha que o seu futuro é o que você merece mesmo. Não, o seu futuro não é o que a gente merece. Aleluia. O nosso futuro não é aquilo que a gente merece. O nosso futuro é um futuro de paz. Porque os Aleluia, pensamentos de Deus, creio. ao nosso respeito, não são assim, são muito maiores. Os pensamentos de Deus são tão distantes quanto a terra, os céus são da terra. Imagine a distância. E não não importa quanto tempo você se afastou, né? Às vezes tem pessoas que estão afastadas do Senhor, tem pessoas que talvez nunca estiveram neste lugar, mas hoje é o tempo. Sim. É o tempo de voltar e se submeter ao senhorio do Senhor Jesus e viver coisas novas, né? Sim. Sair do raso, realmente ter um relacionamento, entender o que o Senhor quer e praticar e obedecer e viver uma vida completamente nova. Sim, e ouvir do Senhor como Agar ouviu: eu te darei
Deus tem promessas para os seus filhos. Ele tem coisas que a gente não consegue imaginar, porque a gente vê da nossa perspectiva humana, né? E fracassada e falida, a gente julga a nossa vida pela nossa ótica, mas Deus ele tem planos muito mais excelentes. Ismael se tornou um homem extremamente rico, tá, gente? Ismael foi um homem rico que teve uma família gigantesca. Ele teve o clã dele. E aí, talvez quem conhecia fala, é muito fácil, filho de Abraão. Abraão que deu dinheiro para ele, mas não foi não, tá? Foi o Senhor que fez ele crescer, porque teve uma promessa quando ele não estava no ventre da mãe dele. Sim. E o Senhor fez cumprir. Então, às vezes, a pessoa olha e fala, também é muito fácil para você. Ou a gente se olha e fala, não, eu não vou conseguir, porque eu não tenho um marido assim, não tenho um pai assim. Mas o Senhor é quem faz acontecer. Sim. Ele é o dono de tudo, ele é o dono do tempo, é o Senhor que traz a provisão. Sim. Mas basta a gente se submeter, como Agar se submeteu ao Senhorinho. E Agar não foi se submeter a Sara. Quando Agar se submeteu a Sara, ela estava se submetendo ao Senhor. Sim. Então, por uma obediência. Sim. Não é só simplesmente fazer. É você ser guiado pela voz de Deus. E você vai ver que sua vida será transformada. Não estou dizendo que será um mar de flores, porque nunca será aqui nessa terra. Mas você vai ter uma convicção que o teu pai está contigo, entendeu? É assim que Deus faz, ele não nos deixa só. Nunca. E o interessante é que ele sempre tem um escape. Sempre tem, gente. Sempre tem. Quando a gente acha que eu não suporto mais, Senhor, desse jeito. Envia o escape. Se for verdade, porque eu sempre costumo dizer isso. Tem o não suportar mais e o não querer suportar mais. É completamente diferente. Quando a gente, de fato, não suporta mais, ele envia o escape. E o caminhar do cristão, né, daquele que crê em Cristo, no sacrifício que ele fez naquela cruz, que crê que é uma nova identidade, nós vivemos assim, de escape em escape, até acabar. Isso aí. Terminou o processo, o Senhor nos insere em um outro processo. E termina esse, ele nos insere em outro processo, né? Porque a intenção do Senhor é que nós sejamos como Cristo. Ele está nos forjando, ele está nos moldando. Então não fuja da dor. De Cristo. Não fuja da dor. Entenda que a dor ela tem um propósito e Deus ele vai cumprir. Não é te matar, não é te envergonhar. Quando Agar voltou para a terra do seu senhor, lá de Abraão, o propósito de Deus mandar ela de volta não foi envergonhar ela, não foi fazê-la ser humilhada, não. Foi restaurar a vida de Agar. Foi retirar o orgulho. Ela teve que ser humilde. E ser humilde não é andar de qualquer maneira, não. Ser humilde é reconhecer quem você é, qual é o seu lugar. E ela reconheceu e voltou àquele lugar e desfrutou da promessa do Senhor. Amém? Aleluia. Que você também possa desfrutar dessa promessa que está para todos nós. Sim. E é algo além aqui da terra, mas é aqui nessa terra também. Mas além dessa terra, que é uma vida eterna ao lado de Jesus. E Ele quer isso para cada um de nós. Mas nós temos que também decidir viver isso. E o fim dessa dor vai ser lá, né, Jaque? Nossa, não vai haver dor, não tem mais choro, não tem tristeza. Isso é real, independente de quem acredita ou não. Isso é real. E eu quero viver isso. Amém. Eu falo direto com a Flor, filha, você imagina ver Jesus face a face? Porque a gente sente ele, mas eu quero ver Jesus face a face, Lu. Oh, meu Deus, obrigado por me amar tanto. Todos os dias eu falo, obrigado por não desistir de mim. Sim. E eu reconheço que eu não sou digna. Ele fala, você é tão boazinha. Eu falei, gente, eu sei que eu sou. Eu sei o quão miserável eu sou. E ainda assim o Senhor não desiste de mim, como até Ele não a gente desiste de você. Né? Quantas vezes eu já desisti de mim? Sim. E eu sou por isso que eu falo, Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. E quando eu achava que eu não ia suportar, o Senhor falava, e às vezes a dor é tanto que a gente não ouve o Senhor, mas Ele envia alguém para falar, vem, levanta, eu tô contigo. Então, que nós possamos negar nós mesmos. Né, tomar dia após dia a nossa cruz e seguir Jesus. Amém. Ai, Jaque, eu gostei muito. Eu também, Lu. Muito. Amém. Glória a Deus. Eu também amei, Lu, estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Já ia falar. Muito obrigada pelo convite. Você não recuou. Obrigado, porque você não recuou. O Senhor ele não se agrada daqueles que retrocedem. Amém. Ela veio, irmãs, não sabia nem como ia ser, se a gente ia passar vergonha ou não. Ela, tava aqui junto. Se for para passar vergonha, a gente vai passar junto. Mas glória a Deus. Deus te bendiga sempre. Amém, Lu. Te admiro muito. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Eu tenho aprendido muito com você. Eu também. E quando eu disse eis-me aqui ao Senhor, eu digo eis-me aqui mesmo. Que o Senhor possa fazer de mim e em mim o que Ele quiser. Amém. Que vocês possam ser alcançados por essa palavra e praticar, né? Que esse é o mistério. Em nome de Jesus. Muito obrigada, gente, por estarem aqui.
tá? E continuem ligados ali, porque aqui só tem bênção. Amém. Eu não perco uma live de Lu. Oh, Eita, glória! Oremos, povo de Deus. Ô, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de aprender mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, ela cura, liberta e transforma. Senhor, nessa noite, Pai, como o tema foi dito aqui, Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres que não temam o futuro, Pai. Amém. Não porque nós tenhamos alguma convicção ou segurança no homem ou em nós mesmos, mas que a nossa convicção, Senhor, possa estar no Senhor. Amém. Porque Tu és um Pai que cuida, Senhor. E que nós possamos ter uma real convicção da nossa identidade de filhos e filhas. Amém. Oh, Pai querido, que sejamos homens e mulheres não somente ouvintes da Tua palavra, que não somente achem legal, que achem agradável ouvir, mas que possamos ser praticantes, Amém. Pai. Nos ajuda, Senhor, a liberar o perdão, Pai querido. Nos ajuda, Senhor, a ir contra o nosso eu, dia após dia, tomar a nossa cruz. Amém. E te seguir, Jesus, te seguir é te obedecer. Pai, se tivermos que recuar, ainda que aos nossos olhos seja um recuo, diante das outras pessoas seja um retroceder, mas que se assim for a Tua vontade, que nós possamos voltar para onde o Senhor está ordenando, porque debaixo, Senhor, da obediência, nós sabemos que há provisão. Amém. Oh, Pai querido, nos ajuda a ser homens e mulheres segundo o Teu querer. Amém. Nos ajuda a nos posicionarmos não como desejamos, não como queremos, Senhor, mas como o Senhor quer. Amém. Pai, ainda que as circunstâncias, Senhor, nos dê motivos para tomar determinadas atitudes. Mas eu declaro sobre a vida de todos aqui que nós não seremos nem homens nem mulheres, Senhor, guiados por emoções e nem pelas circunstâncias, mas seremos homens e mulheres guiados pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, Pai. Amém. Querido, que seja com cada um aqui nessa noite, que participou, com os que irão ouvir, Senhor, posteriormente, Pai querido, que o Senhor possa ser com cada lá aqui representado, Pai. Continua abençoando a vida da Lu, a sua família, Pai querido. Continua capacitando a Tua filha, Deus, que ela continue sendo esse instrumento aqui na nossa nação, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Guarda, Senhor, a nossa vida e coloca no nosso coração a convicção de que no nosso futuro o Senhor já está lá. Amém. E isso é suficiente, Pai. Amém. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não temas o teu futuro, porque o Senhor já está lá. Amém. Mas se você ouvir a sua voz e obedecer. Amém. Amém? Beijo, Tchau, gente. gente. Até a próxima. Até a próxima.